Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui começando mais um tema, alegres e contentes por conhecermos mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre cristologia, né, que é a doutrina de Cristo. Falamos sobre a doutrina do Espírito Santo. Quem não acompanhou toda a série, nós temos um canal no YouTube, onde você pode acessar, assistir com calma, anotar as passagens bíblicas, né? Depois ler com calma na sua casa e crescer mais na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre apresentar, né, a cristologia, na verdade. Nessa série nós vamos abordar Jesus, os nomes de Jesus, né, como que ele é identificado na Bíblia, né, que seriam os títulos de Jesus. Jesus como verbo de Deus, Jesus como filho de Deus, Jesus sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ou seja, nós vamos falar das duas naturezas de Jesus. É muito importante entendermos isso. Vamos falar um pouquinho sobre a infância de Jesus. Vamos falar sobre o batismo de Jesus. Vamos falar como Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei, os ensinos que Jesus deixou, tudo isso nessa série. A morte vicária de Jesus, a ressurreição de Jesus e Jesus sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos falar sobre a humilhação de Jesus e a exaltação de Jesus. Tudo isso nessa série. Bom, hoje nós vamos falar sobre os títulos de Jesus e Jesus como verbo de Deus. Amém? Nós vamos começar então lendo em João, capítulo 17, versículo 3, que é o porquê nós vamos estudar cristologia e por que é importante entender sobre Jesus. Tá? Enquanto vocês procuram, nós vamos orar também. Deus querido, Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, esse dia, Senhor, esse momento em que estamos dando início, Senhor, a mais uma série de estudos sobre o seu nome, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. Que durante esse estudo nossa alma possa absorver tudo, aprender tudo, guardar, reter. Meu Deus, que possamos também ter capacidade para explicar o que nós aprendemos aqui, o que nós memorizamos aqui. Fala conosco, Espírito Santo, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Nos faça lembrar da sua palavra, especialmente nos momentos em que nós estivermos em tribulações, em tentações, em perigo, porque é a sua palavra que nos dá vigor, nos dá livramento. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Envia o teu Espírito Santo para ensinar, que seja somente a minha voz aqui, mas o agir seja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. João capítulo 17, versículo 3. Por que eu preciso aprender sobre Jesus? Por quê? Eu já sei que Jesus é Salvador. Eu já sei que Jesus morreu na cruz por mim. Eu já sei que Ele derramou seu sangue por mim. Já aprendi nas minhas escolas dominicais. Desde criança eu aprendo sobre Jesus. Mas não basta aprender só as obras de Jesus. Jesus nos convida, através dessa série, para que nós nos acheguemos para conhecê-lo mais intimamente. Amém? E por que é importante isso? Por que você está aqui hoje, iniciando essa série? E eu digo a você, não perca nenhum dia. Porque no versículo 3 do capítulo 17 de João, nós temos a resposta. Por que nós temos que estudar sobre a vida de Jesus? Diz assim: e a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. 2 pontos. Ele vai explicar. O que é a vida eterna? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a maior importância de aprender sobre Jesus é porque nele consiste o quê? A vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna, você precisa conhecer Jesus. Mas sou crente há muitos anos. Sou crente, nasci, se é que existe um berço chamado berço evangélico, nasceu num berço evangélico. Mas
Jesus, ele é apenas um personagem, alguém que você sabe que é importante. Mas o Senhor nos convida nos cultos de ensino para nós mergulharmos, nos aprofundarmos naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos ouvindo. Então, cristologia quer dizer doutrina de Cristo, ensinamento de Cristo. E é o estudo da pessoa, que seria ontologia, e o estudo da função, da obra dessa pessoa. E a pessoa e obra de Jesus Cristo, elas não se separam. Por isso que fala cristologia. Nós vamos estudar a pessoa e a obra de Jesus. Amém? Então, um dos motivos de nós estarmos aqui é que nós queremos a vida eterna. Quando nós falamos sobre títulos, sobre nomes, o nome na Bíblia ele tem um significado muito importante, né? Todas as vezes que uma mulher estava grávida, ao escolher o nome, se pensava no seu significado, se pensava em tudo que aquele nome trazia. Então, por exemplo, nós temos lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo 25, o nome de Nabal. Nabal quer dizer o quê? Louco. E quando nós lemos a história de Nabal, nós vemos que não tem outro adjetivo melhor para colocar nele, além de louco, né? Outra coisa também, quando nós vemos o nascimento de Jabes, nós vemos lá que a mãe dele sofreu, né? O que ela falou? Eu vou pôr Jabes, porque com dor eu dei a luz. Então Jabes quer dizer dor. Meu Deus, que misericórdia. E assim vai para outros significados. Se nós parássemos aqui para ler todos os significados, nós vamos ficar aqui a noite inteira. E quando havia mudança de nome, era Abrão e aí virou Abraão, é porque houve uma promoção daquela pessoa, aquela pessoa foi promovida. Jacó mudou para Israel e assim vai. Então Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Então o nome tem um significado muito importante. Falando sobre o nome de Deus, nós vemos importantes significados. Falando do nome Deus, nós vamos ler lá em Salmos 54, versículo 1, o nome de Deus como Salvador. Salmos, capítulo 54, versículo 1. Aproveite esse momento para você ter contato com a Bíblia. Aqueles que não têm, aproveite para você procurar, folhear, riscar, grifar, anotar. É um grande momento para isso. Deixa Deus falar com você. Salmo 54, versículo 1 diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Então aqui nós vemos um Deus mencionado aqui como Deus que salva. Aí nós vamos em Salmos capítulo 20, versículo 1, onde nós vamos ver o Deus que protege, o nome Deus que protege, que diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Então, o nome de Deus aqui sendo mencionado como o Deus que protege, o Deus que guarda. Depois nós vamos ver em Provérbios, capítulo 18, e o versículo 10, Provérbios 18, e o versículo 10, Provérbios 18, versículo 10, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Ou seja, o nome do Senhor é torre forte para todos os justos no momento da aflição. Ele pode correr nessa torre, ele pode se esconder nessa torre, que ele será guardado. Então aqui tem o nome do Senhor como torre forte. Depois nós vamos em Salmos de novo, lá, capítulo 20, e o versículo 7. Diz assim: diz que os piedosos confiam no Senhor. Então aqueles que confiam no Senhor, eles são piedosos. Deus aqui estimulando a nossa fé. Enfim, nós vamos ter outros significados aí mencionando o nome de Deus. E aí não seria diferente quando nós falamos de Jesus. Não seria diferente, porque o nome de Jesus significa Jeová salva.
Então, o nome Jesus significa Jeová salva, exatamente igual ao significado, nos lembra, né, o significado do nome de Josué, né, que ele representou um tipo de Cristo, né? Quem já leu a história de Josué vai ver que quando Josué está tirando o povo do Egito para conduzir o povo, né? Na verdade, dar continuidade ao trabalho de Moisés na condução à terra prometida, é uma representação de Cristo também para nós, tirando o povo da prisão e levando para a liberdade. É o mesmo efeito, né? A terra prometida. E Cristo está nos conduzindo para a terra prometida. Cristo está nos conduzindo. Então, Jesus significa, então, Jeová salva. Além disso, o nome de Jesus, ele enfatiza, salienta a obra salvadora do Deus homem, né? Encarnado, né? Mais o ministério de Jesus, que veio aqui na terra para redimir, para perdoar, para resgatar o pecador das mãos do inimigo, das mãos do pecado. Então, quando nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que Jesus é o único caminho que nos leva para o Pai. Então, João, capítulo 14, versículo 6, nós já vamos chegar nos nomes, tá? Nós apenas estamos aquecendo. João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é o caminho. Jesus é o caminho, não tem outro. Jesus também é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Diz assim: e dizia a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aqui nós vemos o relato de quem? Da história da samaritana, certo? E aqui, quando o milagre acontece com ela e ela tem contato com os outros começam a dizer assim: agora já não é mais o que aconteceu com você. Agora já não estamos aqui por causa do que você nos contou. Agora nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então os cristãos da igreja primitiva, eles tinham esses relatos em mãos e eles acreditavam que o Messias viria. E uma forma de distinguir os cristãos do passado com o mundo, né, para que eles pudessem dar o testemunho de Jesus, os cristãos da igreja primitiva, eles davam o testemunho de Jesus usando o desenho do quê? Do quê? Do peixe. Quem já viu o peixe, né? O símbolo, né, do cristianismo. E eram sinais que identificavam os cristãos. Obviamente que isso não quer dizer nada se você faz esse símbolo, se você segue esse símbolo, né, coloca esse símbolo no carro, né, muita gente já viu, você está às vezes no trânsito, você vê um péssimo exemplo na sua frente, mas você vê o peixinho lá. Isso não quer dizer nada. O Senhor quer ver o peixinho no coração, né, nas obras. Quantas vezes nós vemos lá no carro propriedade de Deus, e nós vemos o cara colocando a mão para fora, fazendo gestos obscenos, xingando e falando tudo quanto é coisa que não presta, e aí destoa, não é? Então, na verdade, o que tem que distinguir, na verdade, nós do mundo são as nossas obras mesmo. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos, não porque nós estamos procurando nos salvar. Certo? Como foi lido aqui em Romanos capítulo 8, a lei não tem poder para nos salvar, mas Cristo tem. Amém? Então, quando proferimos o nome de Jesus, nós já estamos dizendo assim: Jesus, em outras palavras, Jeová salva. Jesus, quando eu clamo Jesus, eu estou dizendo implicitamente: o Senhor salva. É o Senhor quem salva. E o que significa Cristo? Jesus Cristo.
Seria o sobrenome de Jesus? Né? Nós temos assim, Caroline Marx, né? Afonso, qual que é o seu sobrenome? Messias, olha só, Afonso Messias. Olha, dá um casal perfeito, né? Afonso Messias, Elisa Paz. Olha só. Né? Então, assim, é a cristologia mesmo, né, irmãos? Cristo seria o sobrenome? Cristo é um título, né? Cristo quer dizer o quê? Ungido de Deus. Então, quando nós estamos falando Jesus Cristo, nós estamos falando Jeová salva, ungido de Deus. Então, não diga que Cristo é sobrenome. Por aí afora, vão rir de você. Não, Jesus é o primeiro nome, Cristo é o sobrenome. Não. Jesus Cristo, Jesus é o nome, Cristo é o título. É o que Ele faz. Amém? Ele é ungido. E também equivale ao nome grego de Messias, né? Por isso nós podemos afirmar que Cristo é o nosso mediador, é aquele que faz a intermediação entre nós e Deus. O que é intermediação? Nós vamos relembrar, porque já foi dito aqui: intermediar, interceder. Quando nós temos algo difícil para pedir para alguém importante, nós pegamos alguém intermediário que tem acesso a essa pessoa vai intermediar, essa pessoa vai adiantar o assunto, nos apresentar, dizer quem somos, por que estamos aqui, o que nós queremos. Isso é intermediar, isso Jesus faz todo o momento. A partir do momento que você ajoelha, Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele sabe o que você vai pedir, o que você está pensando, o que você necessita. Ele sabe se você está pedindo algo errado. Então essa oração não, como diz aqui, será ouvida, mas não será respondida. Então, mas Ele vai fazer essa intermediação entre nós e Deus, porque Deus é santo. Se Deus nos olhar sem o crivo de Jesus, Ele nos fulmina, porque nós somos pecadores. Mas quando Deus nos olha pelo crivo do Senhor Jesus, pelo crivo do Espírito Santo, Ele nos ama, Ele nos ouve, Ele nos vê com outros olhos, olhos de amor, olhos de misericórdia, porque nós pecamos a todo momento, causas graves, causas médias, causas pequenas, mas nós pecamos. Desde um pensamento de raiva, né? Às vezes nós estamos num lugar, a nossa mente já vai, nossa, queria dar um tapa na orelha daquela pessoa. Você não proferiu, mas você pensou, já é uma coisa que você tem que pedir perdão a Deus. Porque nós temos isso conosco, nós temos uma natureza pecaminosa, quer queiramos ou não. Por isso nós precisamos de Jesus. Portanto, Ele foi separado, Ele foi ungido para exercer essa função. A função de toda a autoridade, não só como profeta, mas como sacerdote, como rei, dentro da sua igreja. E aí, nós vamos entender desde o estado dele de humilhação, sendo servo, como a Bíblia diz, o servo sofredor, até seu estado de exaltação. Quando muita gente prega e fala de Jesus, nem falaria pregar, mas comenta de Jesus, fica muito naquela parte que Jesus era um bebezinho, na manjedoura, e fica ali, não sai dali. Outros já falam assim: Jesus foi um mago, foi um homem que andou por essa terra, mas ele foi criado, ele foi gerido humanamente, ele não tem nada divino. Mas Jesus, ele não foi isso, ele foi um mártir, ele quis morrer, ele quis. Mas o Senhor, Ele nos traz aqui para essa reflexão, para dizer que Jesus, quer essa pessoa aceite ou não, é a segunda pessoa da Trindade e que em Deus é um. Voltamos para a Trindade, novamente, não tem como falar de Jesus sem não falar da Trindade. Nós vamos falar ao longo dessa série.
Então, Jesus Cristo é algo que a nossa mente humana, a Trindade, ela nunca vai entender como que é, né? Nós podemos tentar compreender, estudar, mas nós não vamos conseguir. Nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe hierarquia entre esses três, são três em um. Cada um deles tem uma função na nossa vida, mas são três em um. E estamos aqui aprendendo juntos, porque muitas igrejas deixaram de pregar e falar sobre o Senhor Jesus, ou pregam de maneira errada, não explicando a sua identidade, quem Ele é, né? Fizeram dele assim um gênio da lâmpada, que é só esfregar e Ele vai dar o que você precisa, né? Existe até aquela música, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai dar mesmo? Acima de tudo, Ele nos ama para não dar tudo que eu quero. Porque se Ele der tudo que eu quero, Ele me destrói. Porque eu não sei o que eu preciso. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero mais. Hoje isso é importante para mim, amanhã não é mais. Já pensou a confusão se tudo fosse respondido? Se tudo fosse dado assim, do jeito que a gente pensa, do jeito que as pessoas pregam? Né? Então seria uma confusão. Jesus não é isso. Jesus veio para dividir a história, né? Acima de tudo, Jesus veio dividir a história. Quando nós estudamos história, o que nós vamos aprender lá? Período antes de Cristo, AC. Período depois de Cristo. Ele dividiu a história entre antes e depois, porque houve uma diferença, houve um divisor de águas depois da vida de Jesus aqui. Então, quando nós lemos lá, tenda de Moisés, templo de Salomão, nós vamos ver que é uma pré-figura do Cristo de hoje, né? Porque hoje a glória de Deus, ela veio ser manifesta na terra através de quem? De Jesus. Ele encarnou a glória de Deus, Ele veio. Então, Jesus é o representante legal de Deus. Representante legal. E quando nós falamos que nós somos imitadores de Cristo, automaticamente nós estamos dizendo que nós estamos representando legalmente Deus aqui na terra. Isso é sério. Nós estamos representando Deus legalmente aqui na terra. Se nós dissermos eu sou imitador de Cristo, Cristo é o representante legal de Deus aqui na terra. E nós? Como nós estamos representando Deus aqui na terra? Como nós estamos representando Deus no trabalho? Como nós estamos representando Deus na igreja, na família, nas ruas, no comércio, onde quer que nós pusermos o nosso pé? Precisamos tatuar o peixinho no meu braço, no seu braço, para que as pessoas vejam que nós somos de Deus, ou as pessoas vão ver que nós somos de Deus, porque a luz de Deus habita em nós. Porque o Senhor, que é a luz do mundo, está em nós. Jesus também foi colocado como pedra de esquina, pedra angular, pedra de tropeço para alguns e pedra de salvação para outros. Então Ele é o centro da fé. Todos têm que passar por Ele. Todos têm que passar por Ele. Então o nome de Jesus e a sua missão resume em salvar pecadores. Esse é o principal, né? Então nós lemos lá em Mateus 1, nós vamos ler o nascimento dele, como foi. Nós vamos discorrer mais sobre isso durante a série, mas hoje nós vamos falar sobre os títulos, então não estou pulando o nascimento de Jesus. Mas antes de entrar no nascimento de Jesus, achei importante falar sobre os títulos cristológicos, que é o que nós vamos entrar agora. Então no Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes e reis, como que acontecia para eles se tornarem profetas, sacerdotes e reis? Acontecia uma unção. Então as pessoas eram ungidas para se tornarem profetas, sacerdotes e reis. Tudo para cumprir a missão que foi designada. Então podemos afirmar que o mesmo aconteceu com Jesus. Jesus ele foi ungido por Deus. Nós vamos ver esse relato em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 e o versículo 16 e 17. Mateus 3, versículo 16 e 17.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. A partir daqui, Jesus se torna pronto para o seu ministério, pronto para executar a sua missão. E por que eu estou dizendo que Jesus ele pode e foi ungido para ser profeta também? Porque através de Jesus há a revelação de Deus e da palavra para nós. Então Jesus, o que o profeta faz? Ele traz a revelação de algo maior para nós, não é assim? Jesus, na função de profeta, ele trouxe para nós uma revelação maior, nos indicando quem é Deus e como devemos cumprir a vontade de Deus. Por isso Jesus é profeta. Amém? Jesus é sacerdote. Por que Jesus é sacerdote? Porque ele exerceu o ofício do quê? Não de, você pecou? Deixa eu entregar então um cordeirinho lá para Deus, para você. Não. Você pecou? Eu me entrego por você. Eu sou o seu cordeiro. Então, Jesus como sacerdote que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Então, Jesus exerceu essa função, satisfazendo a justiça de Deus, que intercede por nós. Ele nos reconciliou com Deus. Jesus exerce a função de rei. Por quê? Porque ele exerce o ofício com louvor ao subjugar os inimigos. Não só os inimigos dele, mas os nossos inimigos, o inimigo da nossa carne. Então Jesus é rei a ponto de subjugar, transformar, destruir, julgar. Então ele é rei. Então essas três funções Jesus tem, além de todas as outras, mas essas se destacam. Como então? Me ajudem. Profeta, sacerdote e rei. Profeta por quê? Porque ele nos revela o caminho de Deus e a sua vontade. Sacerdote por quê? Porque ele se sacrificou por nós. Porque ele se fez sacrifício por nós. Rei por quê? Porque ele subjuga o nosso inimigo. Porque ele subjuga Satanás. É ele quem manda. É ele que julga, destrói, constrói. Amém? Na Bíblia nós vamos encontrar Jesus sendo identificado como Senhor. É um título para Jesus mais usado na Escritura. No Novo Testamento, quando nós lemos o nome Senhor, entendemos ser um nome acompanhado de poder, divindade. Nós vamos ver esse Senhor com um S maiúsculo. Nós não vamos ver esse Senhor com um S minúsculo. Todas as vezes que nós encontrarmos a palavra Senhor na Bíblia com S maiúsculo, nós vamos entender que está falando de quem? De Jesus. Romanos capítulo 10 e o versículo 13. Romanos 10, 13. Olha que versículo bastante conhecido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como está escrito Senhor na sua Bíblia? Senhor com letra maiúscula. Então, todo aquele que invocar o nome de Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Vamos abrir também em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 14 e 15. Mas também, se parecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, Senhor maiúsculo, em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aqui Pedro falando, sobre
a submissão ao Senhor, os deveres, o amor fraternal, a paciência na aflição, onde ele até fala, olha, se você está sofrendo porque você fez o bem, você é bem-aventurado, você está sofrendo por Cristo, porque muitas pessoas no passado passavam a perseguição, passavam a aflição, mas era vingança mesmo, era porque tinham plantado para isso, né? Não era por causa da justiça, era porque tinham feito coisas erradas. Como nós vemos hoje nos dias atuais, nós vemos irmãos que passam por tribulações porque eles mesmos plantaram essas tribulações. Mas eles dizem, estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido por quê? Estou sendo perseguido porque eu fiz mal ou estou sendo perseguido porque estou sendo justo? Se estou sendo perseguido porque estou sendo justo, o Senhor está comigo. Mas se estou sendo perseguido porque fiz coisa má, simplesmente estou pagando aquilo que plantei. Estou colhendo aquilo que plantei. Então, não há nada de me gloriar na tribulação. Agora, se eu passo a tribulação porque eu vou à igreja, prego a palavra, dou um exemplo, né? Isso é honroso ao Senhor. E o Senhor aqui é o Senhor com letra maiúscula. Então, é o Senhor Jesus Cristo. E também nós temos no Antigo Testamento, Isaías 8. Isaías 8. E o versículo 12 e 13. 8, 12 e 13. Olha só que interessante esse versículo no Antigo Testamento. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Olha o versículo 13 agora. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Esse Senhor aqui é o Senhor Jesus. Amém? Então, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Muito bonito esse versículo. E aí nós temos Jesus como Adonai, né? Nós temos uma série de outros versículos. Eu vou citar os versículos aqui para ficar registrado. Depois vocês assistam, tá? Olha só. Hebreus 1, versículo 10 e 12. Salmos 102, versículo 25 e 27. Mateus, capítulo 22, versículo 43 e 45. Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Hebreus, capítulo 5, versículo 6. Salmos 110, versículo 1 ao 4. Depois vocês assistam lá, peguem essas referências e vocês vão ver todos os versículos destacando Jesus como Senhor maiúsculo. E aí nós vamos ver também em João, capítulo 6, 35, o nome do Senhor como Eu Sou. Não é bonito? João, capítulo 6, versículo 35. Então nós vamos ler ali, olha só que interessante. O nome do Senhor como Eu Sou. Ele mesmo falando, dele mesmo. E Jesus lhe disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em João 8,12, ele diz, Eu sou a luz do mundo. Em João 10,7, ele diz, Eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11, Eu sou o bom pastor. Em João 11,25, que foi pregado aqui no sábado, Eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, que nós já lemos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, Eu sou a videira verdadeira, em mim não há mentira. Então todas as vezes que eu ler Eu sou, eu estou lendo sobre quem? Jesus. Você que está me ouvindo agora, você crê no Eu sou? Você crê? Porque se você não crê, tem uma resposta aqui dura para mim e para você, caso nós tenhamos aí um problema com a crença. João 8, versículo 24. Esse faço questão de ler. João 8, versículo 24. Olha o que diz aqui, ó. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E essa fé? Como que está a nossa fé no Eu Sou?
fé no Senhor eu sou, no Deus poderoso, no Senhor Jesus. Porque João está sendo claro aqui no capítulo 8, versículo 24. Se você não crer no eu sou, você morre nos seus pecados. Você morre nas suas misérias. Não tem salvação para nós. E se hoje a nossa fé ela está um pouco fraca, um pouco declinante, como a de João Batista esteve um pouquinho quando ele estava preso, apesar de ter tido um encontro com Deus, com o Senhor Jesus, e ter dito: o Senhor é o Cristo. Quando ele estava na prisão, o que ele fez? Ele pediu para alguém perguntar: é Ele mesmo? É Ele mesmo? E Jesus cita o que? Isaías 60, falando, eu vim para abrir a prisão, dos presos, abrir o ouvido dos surdos, a visão dos cegos. Eu sou. Só que a nossa fé às vezes ela fica um pouco cambaleante por causa das questões da vida, por causa das situações da vida. Nós acabamos ficando cambaleantes na nossa fé. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que fala que se nós não crermos no eu sou, é o mesmo Jesus que nos dá a fé nessa noite. Então, se nos falta fé, nós devemos pedir: Senhor, eu quero acreditar de corpo, de alma e espírito que o Senhor é Deus. João 8,58, nós vemos uma afirmação que vai aumentar um pouquinho a nossa fé. Quando Jesus estava falando ali, ele disse assim, 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade, vamos ler o 57 para a gente entender por que ele respondeu isso. Sobe um pouquinho, vamos ler 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E Jesus estava falando que Abraão ficou alegre de ver o dia dele, de Cristo. Como assim? Como assim? Ele estava lá no meio daquela multidão, ele estava pregando depois da mulher adúltera perdoada, e ele fala assim: Abraão, nosso pai, quando viu o meu dia, ele se alegrou. Como assim? Abraão te conhece? Aí no versículo 57 os judeus disseram: ainda não tem nem 50 anos e você fala que viu Abraão? Você não tem nem 50 anos, Jesus. E você fala? Aí o versículo 58: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Que lindo! Isso que eu te digo, antes dele existir, eu era já. Eu acompanhei, eu não fui criado. Eu sou. É muito bonita essa passagem, né? E João 13, versículo 19. Vamos lá. João 13, versículo 19 diz assim. João 13, versículo 19. Quando os discípulos lavam os pés, ou melhor, Jesus lava os pés dos discípulos, e ali todos começam a conversar e fala que o que come com ele vai levantar contra ele o seu calcanhar. Aí no versículo 19 ele diz: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça todas essas coisas, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então aqui estava sendo profeta já. Ele estava falando: olha, vai acontecer isso, vão me trair, vão me judiar, vão me julgar, vão me bater. E eu estou dizendo isso para que quando acontecer, vocês possam lembrar que eu sou. Amém? Então esse é um dos títulos de Jesus. Todas essas declarações nos provam que Ele era mesmo Deus encarnado, O terceiro título mais usado nas Escrituras é Jesus, Filho do Homem. Ele acontece 84 vezes no Novo Testamento. Então nós vamos ler 84 vezes no Novo Testamento essa expressão, Filho do Homem. Em Daniel capítulo 7, versículo 14, nós vamos ler lá uma menção dessa expressão. Daniel 7, 14. E diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem.
O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Eu falei versículo 14, mas é o versículo 13, eu acho. Aqui, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então esse filho do homem é Jesus. Então todas as vezes que eu ler Jesus, filho do homem, filho de Deus, filho do homem, está apontando claramente para a natureza divina e a natureza humana. Então Jesus, como filho do homem, ele é doador de vida. Eu vou encontrar isso e não vou conseguir ler, mas eu vou deixar registrado aqui para você ler depois. João capítulo 6, versículos 62 e 63. João 6, 62 e 63. Nós vamos encontrar o Filho do Homem como doador de vida espiritual. Em Marcos capítulo 2, versículo 10, eu vou encontrar Jesus, Filho do Homem, aquele que tem a autoridade para perdoar pecados. Em Marcos ainda, capítulo 2, versículo 22, eu vou encontrar o Filho do Homem como Senhor do sábado. E no capítulo 14 de Marcos, versículo 62, é um versículo maravilhoso que fala que o Filho do Homem será visto, assentado à direita de Deus, nas nuvens do céu. O Filho do Homem. Quando nós vemos essa expressão Filho do Homem, está dizendo que, apesar de ser Filho de Deus, ele também foi Filho do Homem. Filho encarnado, que pode sentir a dor que hoje eu e você sofremos e sentimos. Ele pode, não há nada que eu e você passemos aqui nessa terra, desde uma decepção até uma alegria extrema, que Jesus não tenha sentido. Então ele provou todas essas coisas, mas contudo sem pecado. Depois nós vamos ver a expressão Jesus, filho de Davi. Muito famosa, o clamor do cego, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, cada vez mais alto, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Porque é a função messiânica de Jesus, foi o juramento que Deus fez, que continuaria o reinado através da linhagem de Davi, aliança. Então no Antigo Testamento nós vemos que o Messias sairia da linhagem de Davi. Leia com calma, 2 Samuel capítulo 7, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, Salmos 89. Isso é lição de casa, irmãos. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre esses versículos de novo, tá bom? Tenha um tempinho e leia esses versículos com calma. E no Novo Testamento nós vemos o cumprimento de que ele é o Messias que antes foi revelado ao mundo. Então nós vemos a famosa expressão do cego. Concluímos que esse título, Jesus filho de Davi, afirma, confirma, comprova que Jesus é o Messias prometido. Tá? Por que a gente está falando isso para crente? Porque o que a Bíblia fala? Que nos últimos dias haveriam pregações, falácias, que trariam comichão nos ouvidos. O que é comichão nos ouvidos? Como se fosse uma coceira, sabe? De você querer ir para um lado e querer ir para o outro, ficar em cima do muro. Então Jesus, ele está assim, fazendo você recordar do que ele é na sua vida. Que antes do mundo existir, ele era. Né? Depois nós vamos ver Jesus retratado como servo. E não tem outra forma de explicar isso sem ler Isaías 53. E eu vou ler rapidinho, tá? Nós vamos ler isso no 42, Isaías 42, tem o servo do Senhor, né? Eu até vou ler o capítulo 42 rapidinho, só para ficar na mente de vocês. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios.
Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. E aí o capítulo 53, que retratando aí, na verdade, desde o capítulo 42 para frente, se vocês tiverem um tempo depois, vocês vão ver como Isaías fala do servo do Senhor. E esse servo do Senhor é Jesus. Então, por isso que o profeta Isaías, da mesma forma, é citado no Novo Testamento. Por quê? Porque ele foi um dos que mais falou do Senhor como servo. Ah? Então, vamos lá no Isaías 53. Vou ler rapidinho, tá? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nem precisa falar mais nada. Esse capítulo 53, ele retrata Jesus como servo, como ninguém. O que Jesus fez foi servir. Certo? Aqui tem Jesus como servo, Jesus como sacerdote, né? Jesus como Cordeiro de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 27 e 30, também no sermão de Pedro, diz assim: porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E nós temos aí uma infinidade de passagens que fala sobre a natureza humana de Jesus, de carne, disposto a servir, disposto a ajudar, disposto a se colocar no lugar de cada um de nós, como um cordeiro mudo. E Hebreus 2,9 fala, um pouco menor que os anjos. E por último, Jesus não está preso ao tempo, então Jesus como palavra de Deus. Jesus como palavra de Deus. João 1:1.
certo? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Palavra, Logos. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então nós vamos fazer a leitura de João para terminar, substituindo a palavra pelo nome. O nome do Senhor Jesus. E olha como faz todo sentido para nós. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Para você entender bem esse versículo, faz a substituição, porque se você percebeu aí, o verbo ele está com letra maiúscula. V está com letra maiúscula. Então, ele está falando de Cristo. Então, no princípio era o verbo, ou seja, não tinha tempo, não tinha limitação de tempo. No princípio, na linha de tempo de Deus, que é eterna, no princípio da linha de Deus, era Cristo. E Cristo estava com Deus e Cristo era Deus. Fim, essa é a explicação da Trindade. Amém? Jesus é a palavra que cria e sustenta todas as coisas. Ele é a revelação do início e do fim. Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o verbo, expressa Deus, expressa sua mente. Ele vem para ensinar como que Deus pensa, como que nós devemos chegar até Deus, como que é a vontade de Deus para nós. Ele nos dá Deus através da Bíblia. Então aqui nesse momento que nós estamos reunidos, Deus está revelando, está se revelando a nós. Jesus está se revelando a nós, mostrando para nós através da palavra, que é Ele, como Deus pensa, como Deus me quer, como Deus quer que eu seja, como Deus quer que eu fale, como Deus quer que eu haja, como Ele quer. Está aqui. Nós estamos aqui para ouvir, Senhor. Nós estamos aqui para aprender, Senhor. Nós estamos aqui para escutar. Nos fala. Então Jesus é o verbo. Ele está falando. Está nos ensinando. Ele nos capacita, além disso, para entender. Muitas vezes nós lemos, mas não entendemos. Mas se nós orarmos antes, Senhor, abra meu entendimento, me faça ter a revelação da sua palavra, abra essa palavra para mim, abra a porta da palavra para mim. O Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração, o Espírito Santo vai nos conduzir da maneira certa para nós entendermos. E por último, irmãos, Jesus, quem não está segurando? Jesus como Deus. Então, no Novo Testamento, por 8 vezes, Jesus é chamado de Deus. 8 vezes. Então, apesar de muitas contestações, nós vemos através dessas passagens que Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová, eles afirmam que Jesus ele foi criado, ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus. Ele não é da Trindade. Por isso que nós temos até que negar qualquer tipo de evento num lugar desse, porque nós não podemos nem comer com uma pessoa que fala que não tem Trindade, que Jesus ele foi criado, né? Jesus não foi criado, ele é. Amém? Ele é. Então, onde nós vamos ver isso? Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Isso é a resposta. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele pode ser ontem se ele foi criado? Como diz o testemunho de Jeová. Certo? Então, uma resposta para isso é: se ele estava com Deus, tanto é que João 1:1, na Bíblia do Testemunho de Jeová, pegue por curiosidade qualquer dia, coloca na internet lá, no Google, João capítulo 1, versículo 1, Bíblia Testemunhas de Jeová. Você vai ver completamente diferente esse capítulo, porque eles não aceitam que Jesus era, que Jesus é e que Jesus será. Amém? Mas nós estamos aqui para dizer que a gente acredita no eu sou. E se a nossa fé ela estiver fraquejante, nós vamos pedir nessa noite: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu quero acreditar no eu sou. Amém? Porque o eu sou é capaz de mudar a minha vida. Amém, irmãos? Esse foi o primeiro dia. Convido vocês para não perder mais nenhum, tá bom? Nós vamos falar no próximo sobre Jesus, Filho de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Se você consegue.
Você não. Tá? Como é a peça que está aqui desse lado? Não vou comentar. Amém? Vamos colocar as pernas, agradecendo a Deus aí pela oportunidade, né? De todos os nomes de Jesus, né? Ainda tem o Emmanuel, né? Deus conosco, né? Aquele que está sempre conosco. E para um momento, deixa eu pegar aqui, acho que isso aqui está funcionando. Né? É um estudo muito legal. E quando a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, e o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, e João 1, como foi ministrado aqui, se você abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 13, vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então a Bíblia começa com Jesus e termina com Jesus. Amém? Antes de nós ir embora, mas eu queria agradecer aí em nome da igreja, né? A nossa irmã Inês já contou aqui, já está muito feliz, mas a todos aqueles que colaboraram aí de uma certa maneira aí, aqueles que deram carona, aqueles que doaram algum alimento lá para fazer o café. Então que Jesus possa retribuir você, porque nós aqui podemos só orar e agradecer a Deus pela tua vida. Obrigado por ter ajudado aí, levado as pessoas, buscado, enfim, a Bíblia diz: se você der um copo d'água, já está valendo. Então, em nome de Jesus, em nome da igreja, eu quero agradecer a todos aí que ajudaram, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós vamos louvar e bendizer o teu nome. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o sou e está aqui para nos agraciar com a tua misericórdia, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Jesus, entra com provisão nos lares, nas casas, nas famílias, e que em nós, ó Pai, possamos acreditar e confiar que o Senhor é Deus e fora de ti não há outro. E ainda, Pai, que nós não tenhamos fé, que nós possamos agir como o pai daquele menino. Senhor, me ajuda a crer no teu nome. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, prepara tudo, Senhor, para o culto de sábado, para o culto de domingo, que é Santa Ceia. Nos prepara, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Abençoa a campanha que estará se iniciando e que seja a bênção, Pai. Abençoa aqueles que estarão ministrando e aqueles que estarão ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que nós sejamos, ó Pai, atentos ao teu mandar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem digam amém. Deus abençoe a vida de todos. Amém?